Dia, meu bem. Bom dia, tudo bom? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom, Leoa. Viu meus leãozinhos lá atrás? Ficou lindo, lindo. E como você tá? Tô bem, graças a Deus. Tá bom. E o Tá Gabriel? curado. Tá bem Bom, também. então tá bom. Tá friozinho aí? Tá um tempinho gostoso. Aqui também, tá um friozinho bom. Eu gosto desse tempo. Eu também, nossa Deus, como eu Amém. Estão traz. conseguindo me ouvir? Tá, estamos sim, querida. Amém. Bom dia, Bom bom dia. dia. Graças a Deus, nós estamos vivinhas, vivinhas em Cristo Jesus. Ah, amém. Mais um feriado, quer dizer, mais um feriado bem prolongado, né? Seu Quantas celular pessoas já entraram, Márcia? tá eu, você, a Suzana e a Sejane, eu acho. Amém, amém, Seu amém. celular tá em que posição? Pois é, eu falei com a Juliana, ela falou que eu queria que ficasse assim, igual a Ah, gente assistia da outra vez, né? Falou que não, que ela já assistia assim as reuniões dela, não é a configuração do meu celular, né? Vai entender, né? Aí aí. assim eu fico virado, então, né? Se você pôr ele assim, você fica assim. Não, não sei. Então deixa, Deixa assim. deixa. Amém. Vamos orar? Vamos orar. E eu gostaria que a gente pudesse, né? Sempre no devocional, ler 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, para que venhamos inculcar, eu até corrigir, né, o que é que os judeus põem a caixinha lá na testa, lá, mandei imagem para vocês, não é alguns trechos da palavra, né, mas é a lei mosaica, né, porque é o que eles Uhum. conhecem, os judeus, né, mas eu já até corrigi lá. Então, que nós possamos estar o ano todo, nós temos o ano todo, se Jesus não voltar, nós sempre trazer à mente, segundo Timóteo 1:7. Amém, Jesus. 7. Vamos fazer uma oração juntas, né? Eu não sei se algumas pessoas estão viajando, mas quem for assistir, pela fé, faz a oração junto. Como Amém. diz a nossa querida pastora Eleusa, que partiu, ela falou: é necessário abrir a boca. Nós temos Amém, que abrir a boca, Jesus. declarar a palavra. Eu vi a pastora Márcia falando da videira, falando: fale a palavra é a verdade, a palavra é libertadora. Porque às vezes nós falamos tantas coisas e esquecemos de enaltecer a palavra. É Então verdade. vamos lá. Suzana, lê para nós aí, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, para a gente orar. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Oh, Amém. glórias, Glória a aleluia. Deus. O espírito que Deus nos deu não é de covardia, não é de covardia, nós vamos entender. Somos vasos de barro que contém um tesouro. Fala para você mesmo, você acredita? Vocês acreditam que você contém um tesouro dentro de você? Aleluia. Lisa sempre fala no livro dela, nós temos que entender o significado da mensagem, da profecia, da revelação, das imagens. Nós temos que entender o significado de ser filho, o significado de estar aqui por 40 minutos. Então, eu acredito em nome de Jesus. Fale para você mesmo. Eu acredito, eu sou vaso de barro que contém um tesouro da iluminação, do conhecimento da glória de Deus. É com você. Aí dentro aí tem tesouro. Por isso eu falo para vocês, o diabo, ele conhece pessoas talentosas, ele sabe que o povo de Deus tem um poder, tem uma força, tem talento. Nós somos tesouros, aqui dentro tem tesouros guardados dentro de nós, porque nós somos ser, nós somos filhas. Ou quem estiver ouvindo, filhos. Então vamos orar? Amém? Bom dia.
para aquelas que já entraram, que estão entrando. Vamos orar. Eu queria fazer oração junto com vocês. Põe a mão no seu coração. Fale junto comigo. Essa oração é nós, a nossa alma clamando. Nós desejamos, nós estamos em concordância, mas é oração. Na hora que for para você, você fala eu. Nós estamos orando junto, nós estamos crescendo. Nós estamos a caminho, nós estamos crescendo, nós estamos nos levantando deste sono, que nós vamos entender quantas situações nos embalaram, né? Nos embalaram, colocaram nós literalmente, sim, e aquela música foi nos adormecendo, situações, condições, palavra. Então, vamos orar? Feche os seus olhos, se não tiver como você fechar os seus olhos, mas você fala, eu creio. E depois, quando você estiver sozinha no seu quarto, em algum lugar, repita essa oração. Repita. Deus, vamos começar a oração. Deus, nosso Pai, Pai das luzes, Pai da misericórdia, nosso Abba, meu Pai. Eu peço para que encha a minha mente com ideias de uma leoa. Enche a nossa mente com ideias como de uma leoa, em qualquer formato ou modelo que tu queira usar para inspirar a minha mente. Usa-me. Eu sou tua, Senhor. Esteja à vontade para colocar o seu coração dentro do meu coração. Me deixe viver a tua vontade. Me deixe viver a tua vontade. Que eu não venha viver a minha vontade, Senhor. E eu te peço nesta manhã, em nome do seu Filho, em nome de Jesus, Pai, diante dos problemas deste mundo, que são tantos, que nós conhecemos, que às vezes tem nos angustiado, mas se há alguma força ou voz que eu possa dar a este problema, eu sou tua, usa-me. Não é mais uma leitura, mais um devocional. Eu não quero ficar angustiada diante dos problemas. Eu quero ter uma voz, eu quero ter uma força. Usa-me em nome do teu filho. Me acalme nesta manhã. Me acalme. Me acalme nesta manhã. E que eu possa estar completamente dependente do seu poder. Porque a promessa é que tu exaltarás a minha força. A promessa é que tu exaltarás o poder do teu povo. Então, eu creio que tu exalta a força que é em mim, o poder que está em mim, em nome de Jesus. E eu te peço, em nome do teu filho, me desperta como leoa, me levanta como leoa, me desperta deste sono. Eu não sei qual é o tipo de sono, o que aconteceu, mas o Senhor está falando que eu estou adormecida, que muitas mulheres estão adormecidas. Então me levanta como leoa, me desperta deste sono e me erga como leão, em nome de Jesus. Me erga como leão, um leão ousado, forte, rápido em sua resistência. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, faz de novo, me levanta como essa leoa e desperta deste sono, onde eu fui embalada com uma música da modernidade, com uma música que às vezes eu olho e só me sinto angustiada, mas eu falo, isso está acontecendo no mundo todo. Não, me levanta como esta leoa, me levanta como uma voz, como uma força, que eu venha reagir, que eu venha ter atitude, que eu não venha só me comover, que eu fale, eu quero fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, receba esta oração. Pai, ouve a oração de Jesus por nós nesta manhã. Amém. 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 Que Deus possa Amém. nos acordar. Sim, Pai. Nos acordar. Aleluia. Aleluia. Nós não vamos conseguir em 40 minutos, porque a Márcia tem outros compromissos, e quando
Feriado, a gente sabe que a casa fica cheia, todo mundo fica em casa, né? Ou viaja, né? Isso é normal. Mas eu tô com tanta vontade de ficar mais tempo falando. É muito forte. Vamos tentando. E Deus, ele sabe. Ele sabe que vai ter momento que nós não vamos conseguir sair da presença dele. Prepara. Vai acontecer. Já pensou nós aqui? Nossa, não sei o que vai ser. Vai ser um estrondo. Porque, não, o Zoom não vai cair, não. Nada, não destrava. Elas estão lá. Nunca aconteceu isso? É só 40 minutos e vai prosseguindo. Eu creio nisso. Vamos para o capítulo 2? Amém? Tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo. Mas Deus sabe o que ele vai proporcionar. Eu marquei aqui, eu estou aqui procurando, é tanta anotação. Aí eu vou pôr nos papelzinhos. Eu queria que vocês voltassem. Deixa eu ver aqui. Eu queria que vocês lembrassem algo. Deus tocou no meu coração para afirmar isso bem no coração de vocês. Vocês lembram que na página 21 do capítulo 1, Lisa, nós já estamos no capítulo 2. Só que o Senhor tocou no meu coração para que venhamos sair de uma desculpa santa. Lembrar que Lisa escreveu na página 21. Eu estava cansada de ser um projeto de restauração ao longo prazo. Eu falei isso sábado passado, e sábado passado a gente está ficando mais de 40 minutos. Então, que venhamos sair dessa posição, porque a restauração é uma vez, não é uma restauração a longo prazo. E quando você vai procurar o conceito da palavra restauração, fala colocar no lugar. Aleluia. Deus já restaurou a Suzana, já restaurou a Sejane, todas que estão aí. Eu não posso ficar pondo na minha cabeça, eu estou num processo de restauração. Até tem uma imagem que coloca no Facebook, nas redes sociais. Eu estou em restauração. Deus, chega. Eu acho que tinha até que tirar aquela imagem, né? Não sei se vocês já viram. Estou em obras. Eu estou em obras. Deus prometeu uma vez para o povo de Israel, mas aí tem a mensagem andando de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito, não é? Eu estou andando de restauração em restauração, não. Aqui a palavra foi restaurada é porque Deus põe a Suzana no lugar certo. Coloca no lugar certo. Coloca Sejane, coloca eu. Então, a Elisa, uma mulher que foi criada na igreja, uma mulher que era uma líder, foi criada em berço evangélico, assim, eu estou cansada de estar num projeto de restauração. Então, fala para você mesmo, chega. Eu estou cansada de estar nesse projeto. Eu já fui restaurada. Eu sou restaurada. Foi na página 21. Vamos para capítulo 2. Capítulo 2, vocês viram aí uma força invisível que ela está dizendo, né? E ela fala dessa força invisível. Mulheres do mundo se unam e se as mulheres do mundo se unir unicamente e simplesmente em benefício da humanidade, aqui o autor ele foi uma força invisível e ele fala assim, é um poeta, né? Acho que é Matheus Arnold. Ele fala, as mulheres do mundo se unam única e simplesmente em benefício da humanidade. Elas serão uma força de tal como o mundo jamais viu. Vocês perceberam? Aqui eu falei que será que foi uma percepção profética? A Sejane estava até sábado, e depois o Senhor aprofundando mais. Será que ele teve uma percepção profética ou ele queria nos alertar? Porque no capítulo 2 está falando aqui que se as mulheres se
se unir, se una. Então, lá ele já percebia que estava acontecendo um distanciamento. E hoje nós percebemos isso. Vocês perceberam já? Que cada vez, em qualquer lugar, as mulheres se distanciam mais. Porque quando você lê naquele livro Uma Vida com Propósito, ele deixa bem claro sobre as opiniões, eu penso diferente, as diferenças. Ele fala, se una, porque nós temos coisas em comum, nós temos Jesus Cristo, a salvação e vida eterna. Então, eu tenho cada vez entender que eu preciso entender, e vou repetir sempre, né? Ficou bem redundante, o significado do poder da unidade. Então, aqui a pergunta foi, o senhor falou, será que foi uma percepção desse poeta, que ela colocou bem no capítulo 2, para iniciar essa força invisível? Por que até o momento a gente não entendeu que isso é uma pegada para deixar nós adormecida e a gente distanciar mais uma das outras? Que cada vez, em qualquer lugar, as mulheres estão distanciando muito mais uma das outras. Então, seria uma percepção profética ou ele sabia que a união não aconteceria? Aí, aqui na página 32, no último parágrafo, olha só. Será que as mulheres do nosso tempo se erguerão acima das muitas imagens culturais, religiosas, conflitantes? E eu aqui sem óculos. Espera aí. Nós estamos já aqui na página 32, no último parágrafo, para a gente entender que ele falou, se una, e una em benefício da humanidade. Você viu que aqui é um poeta falando, não falou só se una em benefício de uma religião, da religiosidade. Se une em benefício da humanidade, se a gente entender isso. Aí no último, a Lisa escreve, no último parágrafo, na página 32, nós estamos na página 32. Será que as mulheres do nosso tempo se erguerão acima de muitas imagens culturais, religiosas, conflitantes, limitadoras e dos preconceitos resultantes contra as mulheres em todo o mundo? Será que as nossas corajosas irmãs de outras nações avançarão, mesmo com a ausência do encorajamento de muitos setores? Às vezes nós somos encorajadas. É mais fácil a outra ver que você está motivando outros, não te encorajar, deixar você, desmotivar você. Essa é a intenção. Será que nós, do mundo ocidental, nos desviaremos das distrações frívolas e focaremos a nossa atenção em causas nobres e dignas? Foi isso que eu falei na oração. Tantos problemas no mundo. Eu não posso só ficar angustiada diante dos problemas que nós vimos, o que está acontecendo, diante da guerra da Rússia, da Ucrânia, diante do terremoto que eu na minha idade, eu nunca tinha visto um terremoto naquela magnitude, né? Será que eu só vou ficar angustiada? Não, Deus fala, eu quero colocar o meu coração em vocês. Não é só ficar angustiada, é se levantar deste sono, é ter uma voz, é fazer algo. Mas o que eu posso fazer? Nós não agitamos tanto as redes sociais? Se nós nos unir, será um estrondo. Nós vamos fazer, porque Deus quer exaltar a nossa força. Então, ela deixa bem claro, a solução para o problema dos adultos do amanhã depende da grande medida de como os nossos filhos crescem hoje. Então, que nossos filhos possam ver em nós essa voz, essa atitude, não só angustiada diante dos problemas. Porque se nossos filhos veem isso em nós, eles vão ser a solução. Eles vão ser a solução. Eles vão falar, eu não vou aceitar isso. Mas eles vendo que nós dependemos unicamente da força superior, da força suprema, da força que vem de Deus. Porque é Deus que exalta o poder que está em nós e a força que está em nós. Então, vamos lá. Na página 33, no último parágrafo também. Olha aqui o que ela fala.
Não, já no comecinho da página eu marquei, no começo da página 33, eu marquei lá. Será que vamos substituir o ruído, os argumentos conflitantes que diz que a nossa contribuição não é necessária e nem inspirada por Deus? Às vezes a gente fala, não, eles não precisam de mim. Não, Deus já levantou muitos missionários. Não, na igreja não precisa de mim. Não, isso no meu trabalho eu não vou fazer. Talvez Deus está te incomodando para você fazer algo no seu trabalho, em qualquer lugar onde muda a atmosfera, onde aquela atmosfera pesada, onde tem pessoas com pensamentos, vários sentimentos baixos. Deus está te incomodando. Eu disse, não, isso não é para mim. Não, Deus usa o outro. Então, eu falo, será que vamos substituir ruídos e argumentos conflitantes que diz que a nossa contribuição não é necessária? Não, a minha contribuição não é necessária. Nem fui inspirada por Deus, isso não é para mim. Será que vamos entender a gravidade e a urgência do nosso tempo e deixar de lado as nossas diferenças e opiniões doutrinárias a fim de nos alistarmos nas fileiras? Ei, o Senhor está falando para mim. Eu penso diferente da Márcia. A Márcia é de outra denominação. Eu penso diferente de outras mulheres que estão aqui, que não estão em nenhuma denominação. Mas o Senhor está falando, abaixa a guarda. Lisa está falando, é urgente agora, no nosso tempo. Deixa as diferenças de lado. Deixa as suas opiniões doutrinárias. Eu tenho muita opinião. Claro que cada vez que nós vamos estudar, que nós vamos ter opinião. Mas falando, deixa, baixa as guardas. Claro que nós vamos falar a verdade é a palavra de Deus, mas com temperança e equilíbrio. Mas é que ele falou, é rápido. Você está falando, é rápido, é com urgência. Deixe de lado as suas diferenças, opiniões doutrinárias, a fim de nos alistarmos nas fileiras. Você sabe por que o Senhor está falando para você se levantar como leoa, eu e vocês? Levantar e erguer como leão? Porque nas fileiras é para você se alistar em prol da humanidade, porque o plano de salvação foi para a humanidade. E essa semana o Senhor falou assim, eu dei graça, vocês receberam a graça, vocês são ministras da graça, mas não é para condenar, é para vocês alistar, é para vocês estar na fileira, é para vocês entender o posicionamento de estar despertada como uma leoa. Então, aqui Lisa deixou bem claro, atenção, eu até pus aqui, somos cooperadores de Deus. E eu já falei isso. Igual a Lisa falou, não, isso aí eu não vou contribuir. Não, Senhor, isso aí não é inspiração de Deus para mim. Deus levanta outros. Tem pessoas mais capacitadas do que eu. Deus precisa de nós. Nós completamos, nós somos resposta de oração. Eu preciso entender que aonde eu chego, eu sou resposta de oração. Eu completo naquele lugar. É extensão do reino de Deus. Agora vamos, para terminar, na página 33, ela está lá no... Acho que pode ser aqui no segundo parágrafo. Será que a nossa união ilustrará abertamente tudo o que ousamos esperar e será uma declaração viva de tudo o que verdadeiramente cremos? Então, ela está perguntando, será que quando nós estamos aqui unidas, vai ilustrar, vai ser uma declaração viva do que nós cremos? O que nós cremos? O que nós cremos? O que Cristo nos ensinou? O que Cristo fez? O que ele ensinou para os 12 apóstolos? Então, ele fala, se eu estou unida com vocês, não só virtualmente, na igreja, no meu trabalho, em prol da humanidade, em prol que o reino de Deus venha se expandir. Então, se eu estou unido, isso vai ilustrar, vai ser prova do que eu vivo, do que eu creio, de evangelho, que eu sou, que tem um Cristo em mim, eu vou ter essa ação, essa atitude. Então, isso vai, vou aplicar. Realmente, essa mulher crê em unidade. Realmente, essa mulher, ela crê que há um Cristo nela, que há um tesouro dentro dela. Ela não está importando se eu penso diferente dela. Ela não está importando com as minhas opiniões doutrinárias, mas ela está alistada na fileira. Ela está fazendo uma declaração viva que ela
ela completa, ela quer mudança, ela não quer só ficar angustiada, ela quer agir, ela quer resolver este problema. Fechou aqui, então. Não basta olhar unicamente para onde. Ah, esse aqui é maravilhoso, eu falei isso sábado. Não basta olhar, olha só, já bem no finalzinho, ela fala: não basta olhar unicamente para onde estamos. Se quisermos nos estender, precisamos olhar para trás, olhar em volta e olhar para frente. Chega, chega. Deus usando esta mulher para falar: basta. Não fica olhando para onde você está. Porque quando ela fala aqui, para entender, olhar para trás, é a história. Olha para a sua história. Olha para a história do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Ela ensina a nós, a sua história, a história da Suzana, a história de cada uma te ensina. Deus, nós temos que olhar para a história. Deus falou isso com a Renata, falou com a Cris, nós estamos no propósito. Olha a história de vocês, olhe por onde vocês passou. Então, eu tenho que olhar para a história do povo de Deus, olhar para a palavra de Deus que nos ensina e olhar para a nossa história e olhar em volta. Olha em sua volta. O que está precisando? Isso chama necessidade. E olhar para frente. Eu tenho que olhar para frente. Às vezes eu coloco, vou olhar para o horizonte, vou olhar para cima, vou olhar para frente. Mas não é só olhar, não. Eu preciso reagir. É isso que Liz está falando na página 33. E na página 34, para fechar aqui, e 35, a visão da leoa é uma revelação. Deixa eu tomar alguma coisa aqui que eu estou voz. O que vocês estão sentindo? Pode ser verdadeira. Se falar, Vaneide, eu não tenho esse hábito, eu não gosto, pode falar. Nós estamos aqui para... Se nós cremos que Cristo é a verdade, e a verdade está em mim, esse tesouro de conhecimento, de revelação, eu preciso falar o que eu sinto. O que vocês estão sentindo diante desse desafio, dessa leitura, de tudo que Lisa está trazendo para nós, que foi revelação para ela, e Deus deseja revelar para cada uma, no seu particular. O que eu passo para vocês é uma visão, uma percepção, somada com tudo aquilo que nós já aprendemos no devocional e com a revelação de Lisa. Mas eu gostaria que vocês falassem o que vocês estão sentindo diante dessa mudança do devocional, diante desse livro que está expondo nós. Expõe uma leoa, é uma revelação estruturada, mas nos confronta e está nos expondo. O que vocês estão sentindo? Pode falar. Até onde eu li, ele está me confrontando na questão de estar acomodada, porque eu me vi nessas páginas como uma mulher acomodada. Acomodada porque, diante do medo que eu tenho, acho que eu nunca participei isso para vocês, aqui na página 35, ela fala, né? Por causa do medo, eu havia perdido força, vida e beleza. Eu havia perdido a percepção do meu verdadeiro eu. E com essa perda, muito do que Deus queria para mim ainda estava por realizar. Então eu me vi demais nesse trecho aqui, porque eu sou uma pessoa que eu tenho medo. Eu tenho muito medo, eu tenho medo de tudo. Então, o Senhor tá eu estou sentindo esse confrontamento nessa questão do medo, que eu preciso ser ousada, eu preciso me levantar. Então, eu acredito que é uma mudança que esse livro não veio à toa para minha mão, eu penso dessa forma. Porque o Senhor está me confrontando nesse sentimento que eu tenho, e eu preciso mudar. Porque eu acredito que nós somos mulheres fortes. O Senhor fala que Ele nos escolheu porque nós somos fortes, né? E nós temos vencido o maligno. Então, a gente não pode ficar acomodada, não pode ficar com medo, porque a gente tem que entender que o nosso general é Cristo. E, acima de tudo, nós temos um Deus poderoso que cuida da gente e que nós somos, sim, leoas no reino. E temos que nos levantar com coragem, com ousadia para vencer. É o que eu tenho sentido até o momento da minha leitura. Obrigada. Amém. Eu também fui muito confrontada nessa página 35. Mais alguém quer falar? A Renata. Eu quero. Fala, minha filha.
Bom dia a todas. O que eu vejo, ela traz muito a questão do despertar. Às vezes, Deus, através desse livro, eu vejo muito ele querer algo da gente, querer que a gente faça algo, da gente congrega. E às vezes a gente, igual a Suzana falou, pelo medo ou pelo que as pessoas vão achar, a gente fica tipo assim, com aquele receio, será o que eu vou fazer? Será que eu posso? A gente tem aquela mente assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso entrar em contato com algumas mulheres, mas às vezes também a gente espera que alguma delas que fica à frente de algum ministério chegue em nós para nos encorajar a fazer algo na obra do Senhor. E isso a gente não vê. Então a gente fica meio assim, não é acuada, é meio acanhada de poder chegar em alguém e falar assim, eu quero fazer isso, eu tive essa ideia. Então, eu vejo isso até onde eu li. Verdade. Olha só, depois eu vou dar mais oportunidade. A visão da leoa, uma revelação. A leoa me expôs, me surpreendeu. Ao constatar sua beleza e força, percebi que havia perdido. Foi muito forte. Cada vez que a mulher realmente está buscando uma beleza, ela quer ficar bela, isso é maravilhoso, eu apoio, claro. Mas cada vez nós percebemos que o medo, somente comigo, o medo fez eu perder a minha beleza e a minha força. E o medo, ele não é só ele, e por trás desse sentimento de medo tem uma força maligna. A leoa poderosa em descanso é algo que devemos abraçar. Deus está falando, mulher, eu quero te dar descanso. Quantas vezes aqui eu já falei no devocional para vocês que Deus falava assim, para, quieta. Aí eu falava assim, eu e minha casa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas eu estava num sono profundo, doida, loucona, perdendo, distanciando cada vez mais, perdendo a minha beleza, que eu não conseguia ver a minha beleza de uma mulher na minha feminilidade, que eu tenho autoridade, a minha beleza de serva de Deus, de filha do rei, de filha de Deus, que eu também tenho essa beleza espiritual. Eu não conseguia ver que eu tenho essa força, eu tenho essa força. E ele queria que eu percebesse, mas eu havia perdido. Mas eu tinha que entender que eu precisava ser salvo, eu precisava entender o poder do descanso. Eu precisava de abraçar. Quando vivo na graça, aprendo a descansar. Assim, a minha força é restabelecida. E ninguém gosta disso, né? A leoa, quando está lá na savana, ela está poderosa, linda e descansando. Às vezes a pessoa fala, gente, e todas as outras estão com ela, ela está lá. Ela sabe preservar aquele momento é valioso para ela. Então o Senhor fala, ei, mulheres, aprendam a descansar, aprenda a se olhar, a se ver, porque viver na graça, testificar essa fé que há um Deus em mim, é eu entender, falar, Sejane, fala, Sejane, descansa, aprende a descansar, Ivaneide, é bater em você. O que é? Não estou entendendo, a Marcia escreveu. Então, Falta 5 minutos, a gente pode voltar. Então, amém. Então, eu vou terminar aqui na página 35. Quando vivo na graça, aprendo a descansar. Assim, a minha força é estabelecida. A gente faz o contrário. A gente fala, eu vou aqui fazer tudo. Eu, como mulher, como esposa, como mãe, depois eu vou descansar. Eu espera aí. Depois nós vamos entender. A leoa, ela descansa para depois agir, porque a força dela é restabelecida. Então, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos mudando a ordem. Aí nós estamos perdendo a beleza, feminilidade, nós estamos perdendo a força, porque nós não entendemos esse viver na graça é descansar. Você está doido? Eu vou descansar? Está tudo uma bagunça na minha vida. Entenda o que é o descansar. E quando chegar a hora, a leoa se levanta. E vocês vão assistir o documentário. Quando chega a hora, ela se levanta. E quando ela se levanta, o que acontece com a fauna e com a flora? Todos falam, a leoa levantou, o leão levantou. Tudo para ver se levantar. Isso é a hora de você saber, essa é a hora de você saber
quem é você. É a hora de se agitar, provocar, mover-se, despertar, para entender quem é você no mundo espiritual. Porque o diabo sabe que você tem uma força, que você tem um tesouro aí, mas ele vai te bombardear, ele vai querer que você fique neste sono aí. Ele vai querer que você mude a ordem das coisas para você se desgastar mais ainda, não entender o poder do descansar e cada vez ficar enfraquecida. Cada Ivanilde, vez. é, Pode falar. te Já fechou a cortando, página 35, tá? Já te fechei. cortando Amém. aqui, em Isaías 30, versículo 15, ele fala, Ótimo. né? O Santo de Israel, ele diz: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas vocês não quiseram isso. Maravilhoso. Eu anotei isso aqui, ela está na página 36, nós estamos na página 36. Olha só, quantas vezes eu não entendi essa palavra de falar assim, calma, mulher, eu vou te salvar. Primeiro eu quero salvar vocês, depois eu salvo a sua família. Deixa eu te salvar, eu vou te dar estratégia. Eu vou trazer sabedoria para você agir agora. Porque quando a leoa ela está lá em repouso, na savana, ela está ali restabelecendo, mas quando ela levanta, ela já tem estratégia, sabedoria de como ela vai atacar, de como ela buscou a força dentro dela. E ela falou Isaías 30 aí, ó. Eu achei interessante que eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Quando Deus tirou o povo de Israel, o povo de Israel saiu lá do cativeiro. Eles não entenderam o significado que Deus falou: deixa o meu exército sair. O diabo sabia o potencial daquele povo, mas aquele povo não entendia a identidade deles. Eles não entendiam que eles eram um exército e ele se diminuía cada vez mais. Então Deus está falando: ei, vocês, mulheres unidas, vocês são meu exército. Mas aí quando Isaías falou que, lembrando, Lisa deixa bem claro a versão que ela está usando, tá? Para ficar de forma. Eu até vi isso aqui. Mas eu procuro aqui Isaías 30, eu procuro as referências dela. Na minha Bíblia está de outra forma. Ela usa uma outra versão, a mensagem, de forma de parafrasear, mas momento algum ela sai do sentido da palavra. Ela está aqui pondo com mais clareza, né? Trazendo-se para o nosso dia a dia. Então, quando fala sua força virá depois que se acalmar, é falando assim, se acalme, descanse, que a sua força vai vir. Quando paramos de lutar em nossa própria capacidade, a nossa verdadeira força é revelada. E às vezes a pessoa fala, não, Deus não está querendo que você retroceda, porque Hebreus, capítulo 10, 39, que um dia ele falou isso para mim, ele falou assim, que nós não somos qualquer povo, nós não retrocedemos. Ele fala assim, espere, porque vocês sabem de onde vem a salvação de vocês. E fala, nós não somos qualquer povo, nós não retrocedemos, nós sabemos de onde vem a nossa salvação, de onde vem a nossa força. Então, quando nós paramos, não é que você está sendo fraca, covarde. Ele está falando, é para a força, a verdadeira força ser revelada aqui em cada uma de vocês. Então, Isaías 30 está falando bem certo, a sua força virá depois que você se acalmar, mulher. Depois que você que está ouvindo aí se acalmar. Se acalmar, aprender a descansar e sua força virá, mas dependa. Dependa, Deus está falando, dependa. Amém, nós voltando, agora nós já esquentamos, vamos dar uma acelerada aqui. Eu até esqueci, Márcia, quantas pessoas estavam no outro, no primeiro horário? Estávamos em 5. Ótimo, então vamos acelerar aqui. Então, Isaías 30 deixou bem claro aí para nós. Quando paramos de lutar em nossa própria capacidade, a nossa verdadeira força é revelada. Deus exalta o poder. Ney, Oi, pode falar. quando fala nesse descansar aí,
Eu entendi também que a gente precisa ficar mais na dependência de Deus, parar de querer agir com a gente, com as próprias forças, com a própria vontade. É complicado, é uma questão que dá medo você ficar na dependência, esperando, sem querer colocar sua mão, mas isso tudo, se a gente fizesse dessa forma, eu acho que a gente sofreria bem menos. Verdade. Porque ele quer te dar estratégia. Ele fala, ele é o pai da sabedoria. A sabedoria começa nele. Hoje vai acontecer alguma situação, amanhã, que a gente volta para o trabalho, eu sei que a gente tem contas para pagar, tem coisas para fazer, que você fala assim, pai, é para ontem. Que dependência é essa? Que descansar é esse? Eu não fui criada assim, pai. Eu sou uma mulher moderna. Eu vivo num país, num mundo onde eu tenho que agir para ontem. A gente entende isso. Mas o diabo ele quer nos enfraquecer e fazer, porque o arquétipo da leoa, que é lá fora, no mundo, ensina que a leoa é independente. Um dos arquétipos. E o que ensina no mundo lá fora é que nós podemos, sim, tomar decisões, que anda, é para agora, vamos, rápido. Mas nós temos que entender que é Deus que vai exaltar a nossa força. E é Deus que traz sabedoria e estratégia. Nós já passamos por um estreito aqui, de eu falar, eu não tenho como esperar. Mas aí nós não temos essa cultura, né? Poucas mulheres têm essa cultura de falar, não, eu vou orar primeiro, para depois agir. Nós agimos para depois orar. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo ele sabe que nós mudamos a ordem das coisas, ele fala, já que as minhas filhas estão aprendendo, né? Eu vou lá ajudar, eu vou lá resolver. Mas nós temos que aprender com nossos erros, que a história nos ensina que quantas pessoas não esperaram, se enfraqueceram e erraram, se desgastaram. Às vezes até teve sucesso, mas se desgastou demais. E Deus está falando, eu quero fortalecer vocês, porque o que está por vir aí não é só o que nós estamos esperando agora, não é só para esta vida. Então Deus está falando, existe uma guerra enorme no mundo espiritual. Então ele tem estratégia para nós, para esta vida, ele tem mais sabedoria para nós. Então, fechando aí a página 37, Deus não está retendo a força sua, Sejane. Deus não quer reter a nossa força. Ele está concedendo algo maior para nós. E fala assim, o que nós esperamos, o que Deus pode fazer é muito mais e grandioso. Tem problemas que nós vamos querer resolver mesmo. Falar, não dá tempo de orar, eu estou indo. Senhor, obrigada. Eu sei que o Senhor está comigo. Mas nós não fizemos o que Ele nos ensina. Acalme-se, acalme-se. Existe algo tão maravilhoso quando fala acalme-se, é jejuar, voltar à cultura do jejum, voltar à cultura da oração. Mas a oração não é aquela que a gente faz, é aquela oração de momento de solitude. Entra para dentro do seu quarto. Então, acalmar, a mansidão não é fraqueza. Ela é a força abrandada ou poder sobre o controle. Exemplo, nós temos Moisés, que ela deixa bem claro. Quem foi Moisés? Página 36. Moisés foi chamado manso e humilde. Ele foi reconhecido como um líder poderoso. Uma força. Moisés eles tiveram até uma organização lá empreendedora. Quando o genro dele chega lá, o sogro dele chega e fala, não, Moisés, vamos separar esse povo em grupo, porque recebeu sabedoria, ele calmou, recebeu sabedoria do alto, Deus capacitou. Então, fechando a página 37, se despertarmos ou termos uma consciência do bem ou do mal, mas isolada de Deus, só nos deixa oprimida, isolada. Então, Deus está falando, se eu despertar naquele momento para resolver, ou entender, ter a consciência do bem ou do mal, mas isolada de Deus, vai me deixar uma pessoa oprimida, uma pessoa isolada. E quantas vezes eu fiz isso? Eu me despertei para resolver as minhas coisas pessoais. Isso eu entendo, isso é bem, isso é mal, isso não é bom para mim. Mas cada vez me deixou oprimida e isolada. Isolada de Deus, isolada de vocês, isolada de outras mulheres. Então, é isso que Deus está nos alertando. E também nos limita.
te limita. Às vezes a gente acha assim, nossa, as mulheres empoderadas, hoje essas mulheres estão modernas, mas as mulheres hoje elas estão em todos os lugares, elas estão sendo honradas, tá tendo seu papel no mercado de trabalho, mas elas estão sendo limitadas. Estão sendo limitadas. Estão sendo enfraquecidas, porque não entenderam que o tesouro que tem dentro dela, o poder supremo, vem do alto. Então, fechou a página 37. Vamos agilizar aqui. Correr para a página 38 e 39. A página 39 eu achei maravilhosa, mas antes, alertando aqui, Lisa fala assim, não basta delinear projetos gigantescos no papel, precisa escrever as minhas ideias na terra. Ei, Deus está falando conosco. Eu fiz tantos projetos, Deus está falando, escreva na terra. Como escrever na terra? É ter atitude. Deixa um legado, deixa um ensino. Se os nossos planos e programas, já estou na página 38, acho que já no meio aí, do primeiro parágrafo. Se os nossos planos e programas não traduzem as necessidades da terra e de seus habitantes e não os afeta, então não passa de teoria. Eu me vejo aqui. Se tudo que eu quero fazer, os meus planos, mas não está indo direto à necessidade da terra ou dos habitantes, não passa só de teoria. E o que Jesus fez com seus 12 discípulos foi para atender à necessidade da humanidade e da terra. E tudo sofreu mudança quando Jesus estava aqui e quando os discípulos se levantou, depois que Jesus, ressuscitou e voltou para o céu. Então, não ficou só em teoria, porque a palavra se tornou um ser humano, é forte, né? E eu criei e por isso falei. Por isso eu agi, foi isso que os discípulos fez, foi isso que Paulo fez. Vocês lembram que Paulo estava preocupado de se tornar inútil? Então aqui Deus está falando, para de vocês ter tantos projetos, e isso não está afetando nada, não está mudando nada. Então Deus está falando, não sejam inúteis. Fechou na página 38, página 39. Achei lindo, Alexandre o Grande. O que ele falou? Na página 39, todos estão aí, firme? A Suzana voltou? Sim. Não, Hã? a Suzana, ela foi tomar café com a mãe dela. Amém. Então, tá bom. Uhum. Então, o que a página 39 deixou alerta? O Alexandre Grande falou assim, olha só, um exército de ovelha liderada por um leão, ele tinha medo. Alexandre Grande. Então, nós somos essas ovelhas lideradas pelo leão. Amém. Mas aí Manete, nós sua vamos... câmera está fechada. Eu cliquei aqui sem querer, obrigada. Então, se Alexandre o Grande falou isso, opa, olha, aquele povo ali manso e humilde, quem é que está liderando eles? Ele tinha medo. Esse homem, ele sabia que aqueles mansos e humildes, quem é que liderava eles? Aí depois eu pus que somos um exército, página 39, para fechar. Somos um exército de ovelhas liderada pelo leão. Quem é o leão que nos lidera? Jesus. Jesus. Então, somos mansa na maneira como seguimos Jesus, o manso e humilde. Mas ele está falando, olha, levanta, desperta deste sono como leoa, mas se erga como leão, mais feroz na maneira como lutar. É para lutar, mas é para ser feroz. Não é só aqui, não. Às vezes a gente tá, mas eu tô fazendo isso, eu tô lutando. O Senhor está falando, existe outra guerra. Existe esse mundo natural e o mundo espiritual. Então, mansa para seguir Jesus, mas feroz na maneira como lutamos. Atrevida nas trevas. Eu amo essa palavra. Atrevida nas trevas. Porque Deus capacita o nosso poder, mas gloriosa na luz. É isso que ele está falando. Vocês têm que ser atrevida nas trevas. Não. Eu não. Deixa lá, não vou mexer com eles, não. Eu, hein? Fulano de outras religiões, depois joga uma praga em mim, fulano com teorias, depois joga... Quem é você? Quem é você no mundo espiritual?
Deus está te sacudindo, você é uma leoa, está te despertando desse sono, você está levantando, você está se erguendo como leão e não vai ser atrevida nas trevas? Então, vamos fechar a página 41. Você está pronta para ouvir? Gostei dessa parte que ela falou. Vocês estão prontas para ouvir? Página 41. Depois vocês lêem lá, que está falando de uma noiva. Eu até falei sábado, as minhas estavam aí, tá falando de uma noiva. Vocês estão prontas para ouvir? Trago aqui a referência que ela fala de uma noiva sonolenta, que se vira de um lado para o outro em sua cama luxuosa, cercada de travesseiros, na tentativa de abafar exatamente o som que poderia despertá-las. Vocês já leram Cantares, capítulo 5? Lê lá, comece a ler. Eu fico emocionada, porque ele fala de um noivo batendo na porta. Ela, não. Aí ela inventa tantos pretextos, né? Não vou contar tudo, que vocês têm que ler. Mas lá fala de uma noiva que já estava deitada e se recusou. Quando ela lembrou que tinha que abrir a porta, o noivo já havia partido. Então, aqui, Lisa, ela fala, você está pronta para ouvir? Infelizmente, hoje, nós, como mulheres, como igreja, estamos sonolenta. Mas, em nome de Jesus, nós fizemos uma oração aqui. Nós estamos sendo sacudida e despertada deste sono para despertar outras noivas que estão sonolentas. Página 42. Treine os seus ouvidos para ouvir o que Deus deseja falar com você hoje. Porque todas as vezes eu oro e falo, Pai, unge os meus ouvidos, eu preciso ouvir. Eu canto aquela música, fala, Jesus, querido. Eu canto essa música, eu preciso parar tudo, eu preciso ouvir. Os meus ouvidos têm que receber esta unção. Sejane, quando você estiver lá no seu quarto, pega o óleo de unção, porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, nós que tomamos decisões, nós que corremos atrás, nós queremos fazer e depois consultar. Começa a ungir nossos ouvidos, unge o seu ouvido, você já fala, Pai, agora, treine os meus ouvidos, eu quero te ouvir. Eu sei, eu quero ficar livre do achismo. Falar, isso aqui eu sei, isso aqui eu vou resolver. Treine os meus ouvidos, porque eu sei que a sabedoria, a estratégia é melhor do que a minha. O que vem do alto é melhor. Os recursos divinos é melhor, a sabedoria do alto é melhor. As estratégias que vêm do alto é melhor. Aí, quando eu levantar daqui, os meus ouvidos foram ungidos e treinados a ouvir, aí eu vou fazer aquilo que Deus me deu somado com o meu intelecto. Então, ela fala lá na página 42, no início, ela fala: há outro impedimento à nossa capacidade de ouvir. É a familiaridade. Ah, eu já ouvi isso. Cuidado. Isso aqui me pega muito. Eu já estou tão familiarizada, né? Familiarizada. Eu já conheço essa voz, eu já conheço essa pregação. Ah, já vem a Márcia falando a mesma coisa. Cuidado. Quando ouvimos alguma coisa várias vezes, podemos sintonizar mal e deixar realmente de ouvir. Por isso que nós temos que orar antes de entrar na igreja. Eu vi uma vez o JB, ele fala assim, qual a sua frequência? Porque às vezes nós já ouvimos tanto, eu já sei, de novo vai falar isso, cuidado. Nós estamos tão familiarizados, vocês mesmos estão tão familiarizadas com a minha voz, com o meu ensino, com esse devocional, de falar, não, a Ivaneide, então, talvez eu até possa falar, mas a Márcia, de novo, no canal do YouTube, cuidado. O pastor de novo pregando hoje. No meu trabalho, a minha chefe vai falar a mesma coisa. Cuidado. Quando ouvimos alguma coisa várias vezes, podemos sintonizar mal, deixar realmente de ouvir. Amém? Então, cuidado. Por isso que temos que orar com nossos ouvidos. Fechando, vamos lá. Página 44. Fale para você mesmo. Mulheres são resposta de Deus. Eu sou resposta de Deus. Página 44, já no finalzinho. Já no terceiro parágrafo. Para você se sentir que você é resposta de Deus.
Nós não somos problema. Quando descobri, eu celebrei, aqui Lisa fala, quando eu descobri, eu celebrei a minha criação feminina. Eu tenho que me sentir prazer de ser feminina, de ser mulher. Ah, lá vem aquela mulher. Tem um pastor que fala que isso é terrível. Ele fala, eu tenho 2 problemas. Um casamento e a esposa. Deu um perdão. Eu falei, mas é muito vagabundo eu falar isso. É igual eu falar que eu tenho. Não, nós não somos problema. Nós somos resposta. E ela fala, eu sou resposta, eu completo. Lisa fala também, ela escreveu na página 45, depois vocês refletem lá, como você é como filha do céu. Deus sempre nos viu aquela que completa. Ele fez Eva lá não para ser a segunda ou a subserviente, não. Ele levou Eva lá para a gente entender o poder de ser mulher, que nós completamos. Eva completou na vida de Adão. Eu completo na vida do meu esposo. Você completa na sociedade, na vida do seu esposo. Se você não ainda foi casado e desejar, você vai completar. E você completa no seu trabalho, em toda a esfera da sua vida. Deus sempre nos viu assim. Deus olhou do céu e falou: precisa. Nesse jardim precisa de feminilidade, de autoridade feminina, porque elas completam, elas são resposta. Então, depois vocês lerem na página 45, a filha do céu. Fale para você, eu sou filha do céu. Diante do problema que você não vai conseguir resolver, você fala, eu completo. Abaixo de Deus, eu tenho estratégia, eu sou resposta, eu sou filha do céu. Fechamos a página 46. Já no finalzinho, ela fala assim. Deixa eu ver, não, já vamos, terminou o capítulo. Terminou o capítulo 2. Vamos lá? Página 49. Acho que não dá tempo de passar para o capítulo 3, não, né, Márcio? Quantos minutos? Aqui ainda não está marcando, não. Não, então vou fechar aqui o capítulo 2 com isso aqui, ó, que eu escrevi, ó. Desperte algo que não poderá ser contido. Página 46 e 49. Ela falou, desperte algo. Desperte algo. E nós fizemos essa oração. Depois que terminar esse devocional, se você tiver tempo, hoje o feriado, ou se a casa estiver vazia, ou outro dia, vai para dentro do quarto e fala, eu quero despertar algo em nome de Jesus que não poderá ser contido. E a pergunta é, quanto tempo vai continuar essa transformação ou restauração? Quanto tempo levará para que possamos acordar? Despertarmos, ou também despertarmos, escrever nossas ideias na terra juntas com força que este mundo jamais viu. Aqui cada uma pode escrever suas ideias na terra, mas juntas. Não é você sozinha. Sozinha nós não fazemos nada. Em nome de Jesus, como leoa, podemos escrever. Acabar com a atrocidade, com as ações que estão repletas de perversidade. Sejamos rápidas. Saia da condição de espectadora. Vocês lembram quando eu falei da Cracolândia? Eu falei, e nós sempre estamos falando da exploração sexual, o feminicídio, tudo isso. Então, o Senhor falando, saia, mulheres, saia da posição de espectadora. Nós só estamos como espectadoras, como igreja. Mas o que nós estamos fazendo para mudar? Para mudar essa perversidade que aumentou na Terra? Para mudar essa perversidade? Se eles chamarem hoje nós lá, vocês, mulheres, o que vocês podem fazer na Cracolândia? Ninguém nunca resolveu. Porque está as teorias só no papel. Então, o Senhor está falando, olha, desperta, sejam rápidas, é para vocês ser rápida. Eu preciso despertar algo grandioso, muito mais em vocês, para que vocês sejam rápidas e saiam dessa condição de espectadoras. Capítulo 3, por favor. Capítulo 3, perigosamente despertadas. Vocês viram lá que ela estava acompanhando um documentário, né? Vocês já estão no capítulo 3? Estou chegando. Aqui.
Então, lê lá o capítulo 3, fala assim, ela acompanhou alguns documentários, e estava fazendo a recolação de 2 leoas e um leão, página 52, no último parágrafo, e página 53, no último parágrafo. Olha aqui o que fala. A falta de consciência deles quando a presença dela não significava que ela não estava consciente da presença deles. Aqui fala que eles, né, colocaram as leoas. Eu não vou contar a história toda. Elas estavam no documentário e eles pegaram esses leões, colocaram um colar, né, para ficar monitorando, e depois eles passaram algum tempo, vocês sabem, eu nem sabia disso, que a coroa impede, o colar impede que a juba dele cresce. Então, na hora que ele vai lutar lá com outros leões, né, ele precisa, porque isso é como se fala de masculinidade. Como fala? Ajuda aí, Márcia. O que a Masculinidade, né? masculinidade representa no reino animal, que eu nem sabia, né? Quanto mais a juba do leão é maior, mais dificulta o outro que quer vir impor no território atacar o pescoço dele. E eles tinham que tirar essa coleira que monitorava eles, né? Mas precisou de tranquilizante para isso. Só que na hora lá, eles fizeram isso e jogaram lá o tranquilizante, né? Tirou o dardo lá, tranquilizante no leão. Porém, eles esqueceram da leoa e eu achei isso magnífico. Por quê? Isso é no documentário, depois vocês vão ler lá. Aí eles falaram assim, que eles lá, aqueles cientistas, o pessoal do documentário, esqueceram. Eles estavam com falta de consciência da presença da leoa, mas ela não estava consciente da presença deles. Tá certo? A falta de consciência deles está na página 52, finalzinho. A falta de consciência deles quando a presença dela não significava que ela não estava consciente da presença deles. Então, é isso que Deus está nos chamando. Que nós temos que estar consciente do que está chegando, do que está alterando a atmosfera, seja de forma natural e de forma espiritual. Porque a leoa, ela chegou bem devagar, que eles não perceberam, ele estava sem consciência. E quando ela sabia quem era eles, ela estava pronta para defender e para atacar. Então, depois vocês veem. Ela ousadamente fez o que a sua presença fosse notada. Ela ousadamente fez com que a sua presença fosse notada. Você está fazendo isso como a leoa? Ousadamente? No mundo natural e no mundo espiritual, que a sua presença seja notada? Você está fazendo? Porque a leoa fez isso. Então, depois vocês leem aí a página 52, e já na página 53, no final, não há nada, eu achei isso aqui maravilhoso, porque eles lá, depois que passou tudo, eles tinham que fazer muito rápido, muito cronometrado, né? Porque na hora que lança o dardo do tranquilizante, eles têm que fazer muito rápido, e a leoa já ia atacar eles. Então, já tinha que ter outro lá para mobilizar ela. Mas eles tinham que fazer tudo aquilo, porque depois eles falaram assim, eles terminaram e voltaram assim, não há nada mais perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente despertos. Você é perigosa? Você está desperta? Vocês estão entendendo que o diabo tentou... não, vamos passar para as coisas naturais. Vocês viram que o mundo tentou fazer de forma natural para nos adormecer, para a gente não ser perigosa? E o diabo, aí eu volto para o espiritual, o diabo aproveitou a oportunidade, conveniência, para que ficássemos neste sono. Aí depois fala, não há nada mais perigoso do que estar na presença de leões que estão totalmente despertos. Não há nada mais perigoso de estar perto dessas mulheres que estão despertadas, dessas leoas. E o diabo fala isso. O diabo fala. E a atmosfera sente. Quando você chega no lugar, essa mulher não é qualquer uma. Essa mulher está bem acordada. Você já viu? Essa mulher está bem acordada. Aí na página 54, depois vocês leem aí, ó, eu deixei no segundo parágrafo anotado. Ela fala que sedadas pelo dia a dia.
Nós estamos sendo sedadas. Em nome de Jesus, nós fomos sedados. Mas nós já fizemos oração e nós não vamos ser levados pelo cotidiano e nem sedadas. Então, ela deixa aqui falando aqui, ó, certifique-se de não ficar tão absorta e esgotada. Cuidado com as suas obrigações diárias, a ponto de perder a noção do tempo e cochilar, esquecendo-se de Deus. As situações do dia a dia nos deixam sedada. Depois vocês leem aí. E depois ela fala aqui, já na parte 55. Vocês querem falar alguma coisa? Porque só eu estou falando. Nesse capítulo 2, quem está no capítulo 2? O que te chamou a sua atenção neste capítulo 2? Eu já estou na parte 55. No 3. Ah, desculpa. Aí, valeu. Capítulo 3, nós estamos aí É igual você corrigindo. falou aí, sedadas pelo dia a dia. Às vezes a correria do dia a dia, a gente fica tão cansada e as coisas de Deus a gente tende a colocar para segundo plano, né? Assim, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu faço um devocional e as coisas do dia a dia vai tomando nosso tempo, né? Mas a gente tem que priorizar mais o tempo com Deus. É igual eu até comentei com a Cris, o devocional da gente, que é o Café com Deus Pai, né, que a gente tem que fazer pela primeira hora da manhã, porque se a gente deixar para depois, as coisas do dia a dia vai tomando nosso tempo, aí vem o cansaço, aí vem a tribulação, vem a correria, a gente acaba não fazendo, mas eu faço amanhã. E é isso que acontece. E Deus também quer que vocês podem ver que quando a leoa ela está descansando, é para ela própria. Deus está falando, ei, cuida de você. Não fica sendo sedada por tantas coisas do dia a dia, pelas obrigações do dia, não. É você, o momento é para você também. Porque nem sempre vai ser espiritual, Renata. Nem sempre eu sei que eu preciso buscar Deus, mas Deus também quer que você cuide de você. Porque às vezes eu estou tão sedada que eu não estou percebendo eu, a mulher, eu, a Renata, eu, a Sejane, eu, a Márcia, eu como mulher, o que eu preciso para restabelecer a minha força. Aí no finalzinho da parte 55, ela fala que muitos de nós estamos desanimadas, sedadas, tristemente inconsciente do que está realmente acontecendo no mundo. Mas aqui ela fala no mundo e comigo mesmo. Às vezes eu estou tão desanimada, tão sedada, tão triste e inconsciente que eu não estou vendo o que está a necessidade ali dos outros e nem a minha necessidade. Vocês estão entendendo? Não é só a volta dela, quer deixar um alerta aqui. Hoje Deus está revelando para nós, não é só espiritual. Deus quer que nós anda de mão, eu sempre falo, é uma mão única, vida natural e vida espiritual. Então ela está falando que essa sedação também para a gente olhar para nós um pouco. Muitos de nós desanimada, a origem dessa palavra é sem Deus, a origem dela. Vocês vão procurar lá no grego. Desanimada, a origem é sem Deus. Entusiasmada é cheia de Deus. E quanto mais nós estamos sedada, nós ficamos tristes e mulheres doentes. Então, o Senhor está falando assim, olha, comece a olhar não só a necessidade do mundo, olha a sua necessidade. E nós estudamos isso no devocional, vocês lembram? Nossa, eu estou achando maravilhoso. A minha mente está boa. Eu vou lembrando de tudo que nós já aprendemos. No livro de Romanos, que a professora Márcia nos ensinou, tinha os 5 relacionamentos, vocês lembram? Deus falava, eu preciso me relacionar bem com ele, bem comigo mesmo e depois o meu relacionamento com o meu próximo, tá vendo? Então, às vezes, a gente foca só no espiritual. E eu? Como que eu tô? Então, aqui ela deixa isso claro também. Fechou a página 55. Página 56. Vocês vão lá para o segundo parágrafo. Olha só. Aqui ela deixa a pergunta, e eu também... Ela não deixa bem explícito, mas eu coloquei aqui. Qual é a sua identidade hoje? Hoje você pode falar qual que é a sua identidade? Hoje, qual é a sua identidade? Quem é você hoje como mulher e quem é você hoje como filha de Deus? Aí ela fala aqui, ó, não mais um conjunto de escravos, vítimas de abuso. Aqui ela está falando do povo israelita.
não mais um conjunto de escravos e vítimas de abuso. Os israelitas recobraram a sua identidade como realeza de Deus. Israel significava o quê quando Deus chamou israelita? Faltam 8 minutos. Termina aqui a parte. O que é? Israel, israelita, significava príncipe de Deus. Aí ela fala identidade espiritual. Será perigoso você despertar, mas cuidado, se você esqueceu quem é você. Então, antes da gente começar essa jornada, já começamos e a gente vai começar a empenhar mais, fala assim, acorda, Leoa, mas começa a escrever quem sou eu como mulher e quem sou eu como filha do céu. Porque Israel não sabia quem eles eram. Porque Deus chamou aquele povo, um povo que aqui deixa bem claro, eles eram escravos, vítima de tudo quanto é tipo de abuso. E Deus falou, deixa o meu povo sair. Mas Deus não falou assim, deixa esse povo vir sair. Não, Deus falou assim, deixa o meu exército sair. Então, o Senhor, eu fecho aqui, fechando páginas 56 e 57. Você esqueceu quem é você? Comece a escrever. Vocês lembram da tarefinha de semana passada? Eu não vou cobrar agora, mas eu vou cobrar essa tarefa. Vou cobrar a tarefa, que é o que é o conceito de ser uma leoa indomável. Segunda tarefa, já para fechar o capítulo 3. Qual é a sua identidade? Que está na página 58 e 59. Você esqueceu quem é você? Começa a perguntar. Eu esqueci quem eu sou? Página 59. Respostas e não problemas. Aí eu escrevi aqui na página 59. Algumas aceitaram e permitiram que o movimento da atualidade as embalasse em um sono inquieto ou agitasse para discutir temas que não têm importância. Então, eu fecho aqui a página 59, depois a gente dá continuidade para fechar o capítulo 3. Para fechar o capítulo 3, ainda falta... Nossa! Falta 1, 2, 3... Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ainda falta 7 explicações aqui. Então, aqui, vamos fechar a página 59. Vocês viram aqui o que ela está refletindo aqui? Que muitas foram embaladas em um sono inquieto. Vocês viram? E neste sono inquieto, elas estão... Tá tudo bem? Tá, sim. O que aconteceu? 5 minutos? Uhum. Elas estão discutindo assuntos sem importância, que não são relevantes. Aí eu falo para a Márcia e termino aqui e falo. A Márcia vai... Falta quantos minutos, Márcia? 5. 5, a Márcia vai orar conosco. Começa a entender para que servem as redes sociais. Começa a te perguntar, esse assunto é relevante? Eu vou dar ênfase para este assunto? Porque no momento o Senhor está te chamando para outra coisa. O Senhor está falando para você, cuidado, que certos assuntos estão te embalando para continuar acordada e te distrair e desviar desse levantar como leoa e ser ousada, rápida, agir, se erguer como leão. Eu fecho aqui e nós terminamos depois o capítulo 3 e vamos acalmar. Deus tem muito mais mistério nessa leitura. Compre o seu livro. Lê o PDF, vai até as 155 páginas. Se você não tem condição de comprar esse livro, nós vamos ver o que vamos resolver. Mas insista nisso, você está investindo no seu crescimento como mulher de forma natural e espiritual. Beijo, muito obrigada. Márcia, ore por nós. Obrigada. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigada, Senhor,
por este momento. Te engrandecemos, Deus, porque o Senhor tem sido nosso refúgio, Sim, nosso Pai. socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Aleluia. Deus, queremos te louvar por esses momentos aqui, Senhor, que passamos, Pai. Sim, Pai. Foram 80 minutos, Pai. E Oh, ficamos, glórias. Deus, meditando nessa palavra rica e gloriosa. Oh, Isso é um glória. privilégio para poucas, Pai. Oh, E dentre essas poucas, nós estamos aqui de pé, nos despertando como essa leoa, Pai, para ser furiosa na presença do Senhor, furiosa contra as trevas, Pai. Sim, aleluia. Mansa no te servir. Ensina-nos isso. Ensina-nos, ó Pai, a ter a sensibilidade no te ouvir, no discernir as vozes. Sim, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a descansar, Pai. Sim, Ensina-nos, ó Deus, o poder do desacelerar, meu Deus. sim, Que nós Deus. possamos ser pacientes nesse momento, Pai querido. Que nós possamos tirar do nosso redor as distrações, os embaraços, ó Pai amado. Sim, Jesus. E Em isso nós só nome de Jesus. fazemos se o Senhor nos colocar em nós esse desejo. Como está escrito na tua palavra, que vem de ti o desejo e o fazer. Sim, Nós Deus. somos tão carentes de ti, Senhor. Oh, E se o Senhor não colocar desejo, Pai, a gente não consegue nem sentir coloque. vontade de orar. Verdade, E eu Pai. quero te louvar por isso, porque o Senhor colocou em nós esse desejo de estar aqui, de permanecer, Pai. Sim, Deus. Oh, Deus, te glorificamos, Pai. Te Oh, exaltamos. bandeira massa. Aleluia, aleluia, Nós Pai. possamos acordar em Sim, Pai. tempo, Senhor. Sim, sim. Oh, Deus, que Nós nós estamos em possamos, Pai, concordância. nos amoldar a Ti, Senhor. Pai, que Aleluia. nós possamos usar, Senhor, a armadura do Senhor, Pai, contra as hostes Aleluia. infernais. Sim, Deus. Sim, Pai. Oh, Espírito Santo, venha nos dar, Senhor, a destreza da leoa e a visão da águia, Pai. Em nome de Jesus, Deus. É o que nós precisamos. É o que nós desejamos que venha da parte do Senhor, Pai amado. Oh, glória. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada por esse momento, Pai amado. Oh, glórias. Amém. Glorificado seja. Amém. Foi maravilhoso. Foi Graças. 80 minutos diante de Nossa, tanta passou graça. rápido. Passou rápido. Para mim, eu queria ficar mais. Vai ter muitos momentos que nós vamos poder ficar horas e horas e nós vamos ser fortalecidas no descanso. Amém. Nós ainda vamos fazer uma live de 4 horas ainda. Nós vamos escolher o próximo feriado, nós vamos para o Instagram, que aí pode ficar muito tempo. E no Instagram grava, né, Marta? Então, um beijo. Muito obrigada por estar conosco, meninas. Amém. Um abração. Outro.